Lei nº 12.705, de 8 de agosto de 2012. Dispõe sobre os requisitos para o ingresso nos cursos de formação de militares de carreira do Exército. A Presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o ingresso nos cursos de formação de oficiais e sargentos de carreira do Exército, mediante concurso público, nos termos do inciso 10 do parágrafo 3º do artigo 142 da Constituição Federal. Artigo 2º. A matrícula para o ingresso nos cursos de formação de oficiais e sargentos de carreira do Exército depende de aprovação prévia em concurso público, atendidos os seguintes requisitos, dentre outros estabelecidos na legislação vigente: 1. Ser brasileiro nato para o ingresso nos cursos de formação de oficiais e brasileiro nato ou naturalizado para o ingresso nos cursos de formação de praças. 2. Ser aprovado em exame de conhecimentos gerais e, quando for o caso, de conhecimentos específicos, constituído por provas ou por provas e títulos, compatíveis com o nível de escolaridade exigido. 3. Ser aprovado em inspeção de saúde, realizada segundo critérios e padrões objetivos, constituída de exames clínicos e laboratoriais, inclusive toxicológicos, que comprovem não ser o candidato portador de doença ou limitação incapacitante para o exercício do cargo. 4. Ser aprovado em exame de aptidão física, realizado segundo critérios e padrões objetivos que levem em conta as especificidades dos cursos de formação e das atividades a serem desempenhadas. 5. Ser aprovado em avaliação psicológica, realizada com o emprego de procedimentos científicos destinados a ferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com a carreira militar. 6. Estar em dia com as obrigações do serviço militar e da justiça eleitoral, quando aplicável. 7. Se ex-integrante de qualquer uma das Forças Armadas ou de força auxiliar, não ter sido demitido ex officio por ter sido declarado indigno para o oficialato ou com ele incompatível, excluído ou licenciado a bem da disciplina, salvo em caso de reabilitação. 8. Não apresentar tatuagens que, nos termos de detalhamento constante de normas do Comando do Exército, faça alusão à ideologia terrorista ou extremista contrária às instituições democráticas, à violência, à criminalidade, à ideia ou ato libidinoso, à discriminação ou preconceito de raça, credo, sexo ou origem ou, ainda, à ideia ou ato ofensivo às Forças Armadas. B. Vetado. 9. Não estar na condição de réu em ação penal. 10. Não ter sido, nos últimos 5 anos na forma da legislação vigente, responsabilizado por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo em processo disciplinar administrativo, do qual não caiba mais recurso, contado prazo a partir da data do cumprimento da sanção, ou B. Condenado em processo criminal transitado em julgado, contado prazo a partir da data do cumprimento da pena. 11. Se militar da ativa de Força Armada ou de Forças Auxiliares, estar classificado, nos termos do regulamento disciplinar do Exército, no mínimo, no comportamento bom ou equivalente da força específica. 12. Possuir idoneidade moral, a ser apurada por meio de averiguação da vida pregressa do candidato, na forma expressa no edital do concurso público. E 13. Ter altura mínima de 1,60 metros, 1,60 centímetros, ou, se do sexo feminino, altura mínima de 1,55 metros, 1,55 centímetros. Parágrafo 1º. A candidata grávida ou com filho nascido há menos de 6 meses não poderá realizar o exame de aptidão física referido no inciso 4 do caput do artigo 2º, sendo resguardado seu direito de adiamento desse exame por 1 ano, contado a partir do término da gravidez, mediante requerimento da candidata, desde que respeitados os demais requisitos no momento da matrícula no curso de formação. Parágrafo 2º. A altura mínima referida no inciso 13 do caput do artigo 2º não se aplica aos candidatos com até 16 anos de idade, desde que possuam altura mínima de 1,57 metros, 1,57 centímetros, exame especializado revele a possibilidade do crescimento
Artigo 3º. São requisitos específicos para o candidato ao ingresso nos cursos de formação de oficiais e sargentos de carreira do Exército, nas formas definidas na legislação e regulamentação vigentes e nos editais dos concursos públicos. 1. Nível de escolaridade de ensino médio completo para o ingresso nos cursos de formação de sargentos. 2. Nível de escolaridade de ensino médio, completo ou incompleto, ou de ensino superior completo para o ingresso nos cursos de formação de oficiais, e 3. Atender aos seguintes requisitos de idade em 31 de dezembro do ano de sua matrícula: a. No curso preparatório de cadetes, possuir no mínimo 16 e no máximo 21 anos de idade; b. Nos cursos de formação de oficiais das armas, do quadro de material bélico e do serviço de intendência, possuir no mínimo 17 e no máximo 22 anos de idade; c. No curso de formação e graduação do quadro de engenheiros militares, possuir no mínimo 16 e no máximo 22 anos de idade; d. No curso de formação de oficiais do quadro de engenheiros militares, possuir no máximo 26 anos de idade; e, nos cursos de formação de oficiais médicos, dentistas, farmacêuticos e do quadro complementar de oficiais, possuir, no máximo, 32 anos de idade. Redação dada pela Lei nº 13.954, de 2019, f. Nos cursos de formação de sargentos das diversas qualificações militares, exceto de músico e de saúde, possuir no mínimo 17 e no máximo 24 anos de idade; e g. Nos cursos de formação de sargentos das qualificações militares de músico e de saúde, possuir no mínimo 17 e no máximo 26 anos de idade. 4. Vetado. Parágrafo 1º. A comprovação de nível de escolaridade referido nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 3º pode ser acrescido, nos termos do edital do concurso, exigência de habilitação em área do conhecimento específica, quando necessária para as atividades a serem desempenhadas. Parágrafo 2º. Os requisitos para o ingresso no quadro de capelães militares são os estabelecidos pela Lei nº 6.923, de 29 de junho de 1983. Sobrescrito. O limite de idade estabelecido na linha E do inciso 3 do caput deste artigo não se aplica aos médicos especialistas, que poderão possuir no máximo 34 anos de idade em 31 de dezembro do ano de sua matrícula. Artigo 4º. A matrícula nos cursos de preparação de cadetes e de formação de oficiais e sargentos caracteriza o momento de ingresso no Exército. Artigo 5º. As regras de estabilidade, quando aplicáveis para os abrangidos por esta lei, são aquelas constantes da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980. Artigo 6º. Os editais dos concursos deverão detalhar os requisitos gerais específicos constantes desta lei. Artigo 7º. O ingresso na linha militar bélica de ensino permitido a candidatos do sexo feminino deverá ser viabilizado em até 5 anos a contar da data de publicação desta lei. Artigo 8º. As disposições desta lei aplicam-se sem prejuízo de requisitos e disposições constantes de leis específicas. Artigo 9º. Esta lei não se aplica aos concursos cujos editais já tenham sido publicados na data de sua entrada em vigor. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 8 de agosto de 2012. 191º da Independência e 124º da República. Dilma Rousseff.